Bem-vindos a mais um episódio de Giovana Balma Podcast. Gostaria de agradecer, quero agradecer a todos os novos inscritos do canal, pedir também para correr lá, se inscrever no nosso Instagram, e para você que não tem tempo de ver o programa no YouTube, tem uma boa notícia que nós também estamos no Spotify. Então, na hora de ir para o trabalho, na hora de ir para a academia, coloca seu foninho, se o assunto te agrada, e se você chegou até aqui é porque realmente você precisa dessa informação. Hoje o nosso tema é sobre constelação familiar, que é um tema que tem ganhado muita notoriedade no mundo terapêutico. E para falar sobre o assunto, nada menos do que uma psicóloga que domina o assunto. Gostaria de agradecer imensamente. Bem-vinda, Eliane. Bem-vinda, eu agradeço. É um prazer estar aqui. E esse prazer não é propaganda, porque eu vejo o seu trabalho. Nos conhecemos no encontro, de amiga em comum. E hoje eu estou aqui para trazer essa ferramenta maravilhosa que realmente tem ganhado a mídia. E não é que precisa ser valorizada, precisa ser melhor entendida. Exatamente, é o que eu estava pensando da gente começar esse assunto da seguinte forma. Primeiro, você vai se apresentar, né? Okay. Eu acho que é melhor você mesmo se apresentar, porque você tem muita coisa para eu falar. Obrigada. Bom, eu sou psicóloga há alguns anos e tenho 3 filhos. Vamos começar do começo? Tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem, todos casados. Tenho uma neta de 2 anos. Gente. Ai, Senhor, que perdição, né? Ai, meu Deus. E então, depois que eu criei meus filhos, já eram adolescentes, eu falei, o meu percurso foi primeiro os filhos, depois a faculdade. E isso foi muito bom, que me trouxe maturidade. Sim. Aos 17 anos eu queria fazer eletrônica. Acho que não ia combinar. Então, depois que eu adquiri um pouco de experiência, escolhi a psicologia. Logo depois veio a hipnose, que eu amo, adoro. Hipnose ericksoniana. E na psicologia eu sou junguiana, amo de paixão. E aí passou um tempo, eu fui me aproximando por experimentar, Aí eu vou a este grupo que é as constelações. Sim, a gente fala muito em constelação familiar, mas assim, eu mesma, que sou uma curiosa de carteirinha, sei muito pouco sobre. Tive entrevistadas que falaram sobre outros assuntos, também psicólogas que fazem, mas é a primeira vez que eu fiquei encantada com a apresentação que você me passou, justamente por isso, porque é uma coisa que a gente não consegue, ciência não consegue provar, isso. Mas que a gente percebe que acontece na prática, né, Eliane? Exatamente. Quando você disse que você gostou do que eu mandei nos áudios isso já está, tipo, nas minhas entranhas. Eu não te passei uma informação, eu te passei o que eu vivo em mim, entendeu? Parece que chegou, assim, agora é a hora, Eliane. Então, eu estou ainda em formação, mas eu já posso atender, ainda mais por ser hipnóloga e psicóloga. Então, as constelações vieram para ficar e para crescer e ajudar pessoas. Eu conheço várias pessoas que constelaram, eu particularmente, depois eu vou querer constelar com você. Mas antes de entrar na constelação, eu fiquei muito curiosa, e eu acho que o povo dos telespectadores também vão ficar, sobre a terapia a hipnose ericksoniana. O que é a hipnose ericksoniana? Só para a gente não ficar com tanta curiosidade. A hipnose, porque assim, quando você abraça uma ferramenta, uma formação, é ideal que você tenha um teórico de peso, Você pode se formar em psicologia e falar, eu não tenho abordagem da minha escolha. Não, você necessita ter uma abordagem preferencial. E você pode não ter... eu falo em qualquer língua da psicologia. Então, logo que eu fui fazer a minha formação, a minha alma já sabia, Jung. E pronto. A teoria... básica, importante, na hipnose, é ericksoniana.
Tá, mas o É termo... o teórico. É o teórico. É o nome Aham. dele. É Erickson, desculpa, eu esqueci o sobrenome. Ericksoniana vem de Erickson. Ok. E tem o sobrenome que nesse momento eu esqueci. Não, tudo bem. Mas o Google alivia qualquer ideia. Então, é esse embasamento, é o pensamento dele, é como ele mostrou, como ele fez. Entendi. É isso. Entendi. E a constelação familiar para você, você se identificou e foi fazendo testes com você mesmo? Porque geralmente a gente é assim, né? Eu mesmo, quando eu fiz o curso de Axis, de Axis Consciousness, eu comecei a ver as transformações em mim mesmo. Foi assim com você? Primeiro eu comecei indo ao encontro de consteladores, né? Experimentando, é assim que sempre começa. A hipnose também foi a mesma coisa. Tem esse encontro de hipnose, lá vai eu. Uhum. Então aí você fala, não, olha, eu estou vendo que eu quero ter essa formação. Aí, quando foi as constelações, sutilmente o universo foi falando, tem esse encontro da sua amiga, fui lá pessoalmente. Olha, tem esse outro encontro. Aí eu fui tomando gosto. O tempo do crescimento da hipnose, da constelação na água, com os bonecos, ele é mais recente. E ele ganhou corpo, força, principalmente com a pandemia, que muitos atendimentos ganharam, né? Online. Sim, online. Online. E a eficácia, a cura, é a mesma coisa. Eu estava com essa pergunta para te fazer durante o programa, se essas técnicas elas funcionam online, à distância. Então, sim. Houve, como tudo, né? Quando é o começo, o online que para o reiki, online, a não ser quando é o toque, que é a acupuntura, não tem como ser online. O Axis também, eu acho, a barra de Axis precisa de Isso, ser. Mas por quê? Porque nós somos energia. Uhum. Existem páginas nas redes sociais mostrando somos energia. Sim, são coisas que, por mais que os cientistas não concordem, mas que não há como negar que nós somos parte do universo e nós somos parte de tudo, né? Agora, eu confesso que eu via, né, os bonequinhos, a constelação com os bonequinhos, mas foi através de você que eu descobri que dava para fazer a constelação com bonequinhos na água. E eu acho que o povo de casa também não é possível. Eles devem ficar assim muito, muito curiosos. Curiosos, né? Bom, eu trouxe aqui porque tem pessoas que elas são muito visuais. E é muito gostoso ser visual, né, gente? Então eu trouxe para experienciar e ter um olhar. É o seguinte, esse não é o meu campo oficial, mas este campo também a gente chama de campo, tá? O que você chama de campo a travessa com a água. Então, é assim, vamos lá. Veja bem, todos os seus ancestrais, eles estão por aí, né? Vidas passadas e ancestrais, ok? Sim. Aí você vai constelar. Então, aí eles vão, é como se eles se reunissem e materializassem. É fenomenológico. E é física quântica. Entendeu? Então vamos lá. Pensa que vai ter um evento num estádio. É uma metáfora maravilhosa. Pensa que vai ter um evento num estádio. Então o estádio está vazio, vai ter um evento. As pessoas não estão espalhadas? Sim. Então elas vão ter um encontro no estádio, não importa o evento. Então, elas já sabem, alguém anunciou um encontro. E aí eles já sabem que é aqui. Quando o cliente chega, ele tem uma queixa, né? E aí nós vamos olhar para a queixa, o constelador é que conduz. No caso, você é consteladora. Eu sou consteladora. Eu chego no seu consultório, vou reclamar vou fazer uma queixa. E aí... Pode ser, pode ser relacionamento, pode ser... Tem tanta coisa. Vamos falar de relacionamento, que eu acho que todo mundo tem alguma queixa. Sempre. Se não tem, teve, né? Não me relaciono tão bem com a minha mãe, a minha relação com a minha mãe está difícil. Ou com o pai, ou meu relacionamento em casa, familiar, marido e filhos, está muito difícil. E aí eu vou olhar, difícil o quê? Né? Porque está difícil é amplo.
Então, nós vamos colocar você. Então, eu coloco... Deixa eu achar uma pessoa. Ah, uma pessoa parecida comigo. Opa, aqui. Ótimo. Então, eu vou colocar no campo você. Ok. Aí eu vou... E olha que já está mexendo, apesar de ter uma leve ventilação. Ventilação não importa, não vai interferir. Aqui tem você. Aí, digamos que você fez a queixa, e eu, como eu não tenho símbolos aqui neste momento, mas eu posso pegar. Veja bem, gente, aqui tem tudo. Eu posso pegar relacionamento. Aí eu escrevo aqui relacionamento. Aí eu, já que eu não tenho símbolo, gente, isso aqui é a mesma coisa, viu, do boneco. Então, Relacionamento. entendi. Coloquei aqui. Lá. Relacionamento. O meu tá estável, né? Vamos esperar. A ansiedade, gente, a ansiedade. Aí eu vou colocar de imediato o seu pai e a sua mãe. Porque todo mundo tem pai e tem mãe. Tem pai e tem mãe. Mesmo aquelas pessoas que falam, eu não conheci meu pai. Não, você tem pai e mãe. Okay. É um sistema biológico. Sim. Nunca vi meu pai, não me relacionei com a minha mãe. É biológico. Você tem pai e mãe. Então, dificuldade no relacionamento. Seu coisinha. Ok. Oi. Pronto. Aqui? Fica melhor. Olha só, quem que encostou no dificuldade de relacionamento foi o pai e a mãe. Foi o pai e a mãe. Seu pai e sua mãe. Sim. Entendeu? Aqui não estamos abrindo um leque. Estamos fazendo hipotético, mas ele funciona. Sim. Aí, eu vou calmamente, vamos esperar. Você vai contando a sua história na sua casa, que é algo que não precisa fazer. Você vai contando como que é. E o campo, ele vai ouvindo. É um campo mórfico. Esse é o nome dele. Porque ele é morfogenético. Ele está pegando as energias. E engraçado que aconteceu isso aí, você acredita? Meu pai e minha mãe são divorciados desde quando eu era adolescente. Tá vendo? E não foi nada combinado, né? Eles foram lá para o relacionamento. Quando você fala foi divorciados tem muito tempo, ela se afastou dele. É verdade. Mas, gente, nossa, parece até mágica, não é né? Brinquedo. Aí nós podemos falar assim, hipoteticamente, já que é relacionamento, eu vou colocar... Você tem marido? Tenho. Independente disso. Meu marido. Tem marido. Aí eu falo, você... vou colocar as suas crianças também. Né? Lá, meu marido. Meu marido ali atrás. Tá vendo? O campo, ele vai conversando. Mas, Eliane, se não mexer nada, está acontecendo algo. E como que você consegue ver, igual agora, meu marido chegou aqui e já foi para o outro lado. Perto, mas não foi. Tipo assim, não teve coragem de se aproximar. Lá, agora vai dar uma ré. Então, quando eu falo não teve coragem, é julgamento. Tá. Então, o campo, ele não tem julgamento. Ele está... aqui está uma certa influência, mas ela não é significativa do ar. Mas isso não vai atrapalhar. Passa um vento. Às vezes, se a pessoa tem um gato, gato ama, tá? Gato, através de constelação. É mesmo? Ele ama tudo, né? Ele pentelha tudo, né? Tem vídeos com gato que ele chega, ele cheira, ele lambe ele cheira, porque o gato ele tem uma visão astral, né? Isso aqui... por isso que dizem que é bom a gente ter um gato, né? Eu sou doida para ter, mas... mas você tem que saber cuidar dele, né? Não tô pronta para ser mãe de pet, o gato, não. Ele pega a energia e solta. O cachorro, ele pega a energia doente do dono e fica para ele e ele morre. Então, olha só. Então, aqui nós vamos falando e você vai contando, eu vou te perguntando como eram os seus avós. Aí você pode me falar uma hipótese. Minha avó materna era assim, assim, Vamos assado. lá. A minha avó materna, ela já foi, né, já faleceu, mas era uma mulher, assim, uma avózona. Amava minha avó, de paixão. Tá, aí nós vamos colocar a avó.
Quando a gente coloca a avó, a gente coloca o vovô também. O Vovô meu aqui já vovô vem carequinha, né? materno, o vovô materno eu não cheguei a conhecê-lo, mas Os também, seus têm. Ele é, faz parte da sua vida, sim, né? Porque para trás é 2, 4, 6, 8. olha Aí eles lá. encostaram também em dificuldade de relacionamento, tá vendo? Aham, É. é, ok. E aí nós vamos conversando com calma, porque aqui estamos fazendo com pressa, né? Assim, Uhum. só Nós para estamos fazendo, demonstrar, só demonstrando, para fazer uma demonstrar demonstração, né? isso. É. É. Então o constelador vai sentindo. Em algum momento a gente faz silêncio, se precisar, porque não há pressa. Uma constelação ela dura em média de 1h30 a 2, sem fazer força. 1h30, 2 Porque o horas. ideal é que você encerre a constelação quando o campo já estiver estável, entendeu? Eu não Uhum. posso falar, então tá bom, Giovana, tá tudo bem aqui, vamos encerrar. Não, porque o campo está movimentando. E quantas sessões de constelação, em média, uma pessoa precisa para poder resolver um problema? Olha, quando você faz uma constelação, não fica igual falamos de relacionamento. Uhum. Aqui nós vamos olhar outras coisas sem querer, porque o cliente chega e ele fala: eu me lembrei disso. Aí nós colocamos, Uhum. entende? E o constelador é intuído pela sua formação. Olha, eu estou sentindo aqui no campo, mas tem um avô seu, algum parente que. Você vai falar, tem. Aí Uhum. nós colocamos. Entendi. Uma coisa que eu amo quando é necessário colocar no campo É a é a casa. casa. Amo, É. gente. Amo a Por casa. quê? Porque a casa, ela corre, tá vendo? Isso não é Ah, vento. A casa, ela tem um significado, o simbolismo da casa é como se ela existisse, aham. igual o gato, o cachorro. Assim, Sim. entendeu? Aham. A casa, você viu que ela se enfiou no. Ela poderia ter vindo para cá. Ela se Você enfiou viu que ela no correu e meio. se enfiou no meio dos seus avós? Sim, sim. E ela olha para a sua avó, à frente da casa. Olha só. E é engraçado porque a gente fala que nós todos somos energia, mas a casa também é uma energia, o Isso, carro é uma energia, os isso. objetos são É, energia, um né? lote, o É. lote que você quer comprar, vender. Pois é, eu achei isso fantástico, Eliane, porque muitas pessoas, às vezes, igual eu também trabalho na construção civil e trabalho com imóveis, né? E às vezes a gente vê o imóvel tudo com preço bom e tá ali e todas as pessoas vão, é um imóvel bom, ótima oportunidade, mas aquele trem que fica encalhado ali. Então eu sempre falo assim, pelo pouco que eu entendo, eu falo com as pessoas, olha, você tem certeza que quer vender? Você tem certeza que você quer abrir? Porque eu acho que a pessoa precisa desprender daquilo, né? Exatamente. Então, quando você fala que podemos constelar casas, Isso. tanto para comprar, quanto para vender, quanto É, para harmonizar também, né? isso. Eu achei fantástico, muito, muito legal. Se eu chegar no seu consultório e falar, olha, eu sou corretora e eu tô com meus imóveis todos empatados. Eu sei que tem uma crise financeira ali, eu sei que Isso, você não vai fazer milagre, isso. mas qual que é a sua Olhar. o seu primeiro olhar? Primeiro eu vou conversar com você, né? Tudo que for um pedido do cliente, uma demanda, nós vamos conversar primeiro, Uhum. entendeu? Não é necessário uma conversa profunda, porque quando eu começo a conversar com você e o campo já está ouvindo, eu já vou sentindo e colocando. Então, existe a constelação, uma que pesa bastante quando é herdeiros. Essa é uma graça, Ah, porque às vezes os irmãos estão em conflitos, não conseguem vender, não conseguem resolver. Mas alguém pediu permissão e honrou e agradeceu aos pais? Não. verdade. É muito, olha, quase inexistente essa Sim. consciência, porque tem que vir do coração,
né? E a ideia vem da cabeça, é assim que funciona, para tudo. Vem na cabeça, passa pelo filtro do coração e sai pela boca. Por isso que quando uma ideia sai direto pela boca, ela pode fazer estrago. Sim, sim, a gente fala que a pessoa que não tem filtro, né, passa Porque o direto. filtro é o coração para acalmar. Sim. Então, a de heranças é um dos que mais gera bloqueios, porque não houve honra. E quando o pai ou a mãe ou o último de um dos dois ainda está vivo e os filhos já querem resolver a herança. E aí tudo aquilo fica bloqueado, eles discutem, porque não está honrando. E tem a questão também da desvalorização de algo que significou demais para aquela família, né? Para aquele pai, para aquela mãe, né? Eu tenho casos assim de casas com essa situação empatadas também, assim com preço muito abaixo do mercado, mas até a desvalorização dos herdeiros quanto ao local parece que a energia fica lá, não, aí é demais, é falta de respeito comigo aqui, que trabalhei tanto para poder deixar isso para vocês, né? Porque às vezes não foi só do seu pai e da sua mãe. Famílias mais antigas, aquilo já foi uma outra herança. Ali morreu alguém. Ali alguém morreu ali dentro, foi sofrido, entendeu? Sim, Então, precisamos ter esse olhar. Honrar não é fazer reverência. Honrar é no coração, eu te respeito. Peço licença para vender, entendeu? Agora são outros tempos. Você precisa falar com esse ancestral. sim. Mas ela já morreu. Falamos em pensamento, verbalizamos. Sim, muito interessante também, Eliane, porque o que a gente mais escuta dizer é uma pessoa falar assim: ah, não, meu pai me largou quando eu era recém-nascida, ele não quis eu não gosto do meu pai. Aí fica aquele sentimento, né? A gente está cansado de ver casos assim. E, de repente, você vê que a vida dessa pessoa, ela meio que empata, ela fica em pensamento circular daquilo ali, né? Assim, ah, não, meu pai. Parece que aquilo atrai mais negatividade para a pessoa, né? Nesse caso, como fazer as pazes com alguma coisa que é desconhecida. Existem hoje várias vertentes, realmente. Inclusive, você falou o exemplo certo que você poderia falar à mãe. Hoje existe uma desvalorização grande do papel do pai. Sim. Né? Isso já é claro, notório, né? Há uma tentativa de resgate. Os homens mais jovens dessa atualidade estão resgatando isso, tentando, né? Estão indo muito bem. Inclusive, um exemplo rápido que são os banheiros masculinos com trocadores para bebês. Para bebês. Isso é mágico. Sim. Né? Isso é uma evolução e fala do papel do pai. Então, ou não tive meu pai, não sei quem é, ou abandonou, foi embora. Ele fez do jeito que ele dava conta. Então, as mães também abandonam. Ela fez do jeito que dava conta, do jeito que ela deu conta. O que ela fez, o que ela conseguiu fazer, né? Então, num exemplo, numa constelação, você vai olhar e vai colocar a mãe dela e o pai dela, e aí você vai ver, vai mostrando, olha, para ela foi sofrido, olha, algum tipo de abandono e desvalorização ela teve. Então, você resgata minimamente o respeito. Sim. E essa questão da gente repetir esses padrões? Repetimos eu tenho o termo pertencimento, né? Fazemos isso pelo inconsciente. E às vezes você traz à consciência o cliente e ele não consegue. Então, tem uma cliente, é um exemplo, né? A mulher, ela tem um casamento legal, eu não estou falando perfeito. Com o marido, ela tem um marido muito bom, marido legal, companheiro, e ela tem dificuldade de se relacionar com esse marido bom, porque a mãe tem um casamento e a mãe ainda não morreu, ela vai perceber altamente tóxico, estragado, né? E ela já sabe que a avó também teve. Então, ela entra no pertencimento. Então, em honra a você, minha avó e minha mãe, eu não vou ser feliz.
Só que ela casou com um bom homem. Aí ela enche o marido de defeito, ela vai pôr um defeito, ela vai pôr um defeito. Mas olha esse copo aqui que você... Mas não é aqui que fica esse copo. Vai nos detalhes. Aham. Aí, psicologicamente falando, né? Como que eu vou chegar na casa da minha mãe infeliz com meu pai? Eu vou chegar viçosa, falando feliz. bem do meu casamento. Não precisa falar bem, querida. O bem você fala nos olhos. Significa o quê? Eu estava namorando. Aham, Você verdade. entende? Minha mãe vai verdade. fazer uma leitura. Aham. E o meu marido, nossa, está com bom humor. Significa que está tudo bem na minha casa, não precisa falar. Sim. Aí ela não vai ser fiel a esta mãe que está triste, apática, cabisbaixa. Inconscientemente a gente. Ela vai. E mesmo se você trouxer a informação, ela tenta, mas às vezes ela não consegue. É incrível isso, porque assim, eu não tenho problema nenhum de expor a minha vida, sabe? Até porque eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Mas eu venho de uma família que os meus pais são divorciados. Eu estou no meu segundo casamento, já me divorciei né? Não, fica à vontade. Divorciei do primeiro casamento, né? Tenho as minhas filhas com meu ex-marido, mas eu vejo que é exatamente isso. Muitas e muitas vezes eu evito falar da minha felicidade para minha mãe, para ela não ficar chateada e falar assim, nossa, eu não tive isso, sabe? Porque a minha mãe, pelo menos, um beijo, mamãe, tô falando assim. Mas a minha mãe, ela reclama, parece que ela tem um sentimento assim de que ela não teve o que ela merecia, sabe? E de certa forma, a gente como filho e eu como, né, a filha mais velha, a gente comprou isso de realidade pra gente, né? Compra. E aí você falando isso, tudo se conecta. Já deu uma resposta. Exatamente. Então a gente repete esses padrões justamente por fidelidade. Um dos padrões mais recorrentes, que mais acontece, infelizmente, é sobre a questão do dinheiro. Então, eu já constelei, por exemplo, não funciona. Tudo que eu tento não vai para frente. Entende? Eu tento colocar uma microempresa, não vai para frente. Por quê? Porque o pai perdeu dinheiro, o pai usou mal o dinheiro, o pai foi desonesto com pessoas. E aí aquele filho vai responder aquilo, entendeu? Aí se você olhar, o avô dele, ele conta, não, mas o meu avô teve terras e ele trapaceou e blá, blá, blá. Então aí mas ele não associa, porque ele não sabe interpretar. Aí ele vai repetir, então ele chega para você. Então eu preciso honrar. Como que eu faço isso, Eliane? Tem as falas sistêmicas, que a gente chama, né? Sim. São lindas, são várias falas. Então você fala com o pai, né? Fala frases muito lindas. Você fala, pai, eu sinto muito pelo seu destino. Sei que foram dias difíceis, mas me abençoa, pai, porque eu vou fazer diferente. Tem várias falas, entendeu? Sim. Pai, eu não dou conta do seu destino. Eu só dou conta do meu destino. E é uma coisa bonita, e eu vejo às vezes, nós brasileiros, a gente tem muito isso, assim, dos filhos seguirem a carreira dos pais para poder dar continuidade no negócio, né? Então, eu vejo isso demais. Quando as minhas filhas foram se tornando adultas, eu não interferi, porque eu achava o seguinte, eu não sei se porque eu também, né, eu achava que cada uma tinha que fazer o que gostasse. E eu percebo em várias famílias que, às vezes, a pessoa, por querer agradar os pais e fazer essa escolha de continuar, acaba repetindo um padrão negativo. E, por mais que seja bom financeiramente, a pessoa não está ali feliz, não está fazendo o que gosta, né? Então, esses padrões de repetição, inclusive de carreira. Você já viu que, às vezes, o pai é médico, o filho do neto é médico, o bisneto é médico? Sim. Né? Mas se tiver acomodado e feliz e esse médico alavancar a carreira, até que aí tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Se for uma indução do pai, uma fala do pai, desde que era criança, você vai ser médico igual a mim,
aí é delicado. Às vezes o filho se forma, pega o diploma, põe na mão do pai e vai ser engenheiro. Exatamente. Né? Hoje começou a acontecer isso. E deu uma diminuída essa influência. Quando é um pai, um médico que tem já um grande consultório, ou tem um hospital, o filho pode olhar e falar, eu quero vou ser junto. Quero ser como meu pai. Vai aquele lance de eu vou copiar porque ele é meu ídolo, né? De certa forma. Às vezes pula também. Uma coisa que acontece é olhar para a avó ou o avô. Igual eu conheço um excelente dentista, o pai não tem nada a ver com o dentista. O avô dele era dentista e ele conheceu o avô. Então, ele herdou e buscou no avô. Ele honra o avô, mas ele ama ser dentista. E é um excelente dentista. Que bacana. Então, mas ele honra assim, ó, com uma... Ele respira. Honrar é quando você toma. Tomar é tomar. Então, tomar o pai e a mãe é como se fosse café com leite. Sim. Então, eu tomo para mim. E aí você vai para a vida. É muito interessante. E antes de receber a Eliane aqui, a gente conversou bastante por áudio, né? E conversamos muito. E eu até comentei com ela a questão que o que a gente desconhece, né? Geralmente a gente tem um pouco mais de receio. Então, geralmente o medo é a falta de conhecimento sobre o fato. Então, estamos falando aqui sobre uma coisa física, né? Sobre um fenômeno físico que não existe com contestação. E eu disse a ela que eu fui fazer uma entrevista com uma consteladora que era evangélica, né? Que é evangélica e tal. Então, aqui a gente não está falando de nada de que pode ser, não, tem um espírito ruim ali mexendo aqueles bonequinhos. Não, né? Independente da crença, né? Da crença, a gente consegue fazer e consegue ver as modificações na nossa vida. É claro, né? Eu sou espiritualista, né? E eu tenho uma facilidade maior estou falando eu, Giovana, né, eu respeito todas as religiões, mas eu tenho para mim que a gente tem vidas passadas, a gente tem ancestralidade, é claro que a gente não nasceu do nada, né? Isso. Mas eu acredito que a vida não começa no berço e não termina no caixão. Eu acho que é um aprendizado, né? Mas eu tenho amigas muito próximas, assim, pessoas que eu amo de paixão, que quando a gente fala nesse assunto quase dá briga. Eu falo assim, eu não acredito nessas coisas. Não, gente, tem que conhecer para poder dar a opinião, né, Eliane? Minimamente, ter a mente aberta, que isso é um detalhe meu, pessoal. Eu nunca me julguei, não fui de me atirar, mas quando chega o tempo, eu falo, eu quero ver. Né? Peraí. Então, você abriu um leque bem interessante. Isso aqui não é religioso. Isso, acabei de falar antes, né? Está ligado à física quântica. Então, se você for lá, o que é física quântica? O que é quântico? Você vai achar isso. Fenomenologia, você vai achar. É um fenômeno, entendeu? Aí você também me perguntou, já tem uma comprovação? Né? Isso está a caminho. Então, eu citando, né? Quando começou a homeopatia, né? Pau na homeopatia, né? O conselho médico, que isso já é claro, eu não estou sacando. Depois apareceu e nasceu o ortomolecular, sim, né? Uma parte da medicina, né? Que ortomolecular, pau neles, né? Tanto do conselho como outros, enfim, com interesses escusos, né? Então, com as constelações não será diferente. O Bert Helling, que é o pai das constelações, preciso falar do pai, uma referência de mais de 100 anos, tem pouco tempo que ele morreu com mais de 90 anos, era alemão. Então, ele que possibilita essa atualização no atendimento, né? Porque ele só atendia, claro, presencial naqueles dias, não tem como, né? Imagina 100 anos atrás, quando ele começou, né? E 100 e poucos anos. E aí ele
teve, inclusive, igual você falou, espaçar. Então, ele falava a próxima constelação, 2 anos. Porque as pessoas começaram a querer ficar a miúdo, e aquilo estava, entre aspas, em experiência. Sim. Hoje nós já sabemos. Então, se você constela hoje, as constelações, eu vou tirar essa primeira camada da cebola. Então, não dá para abrir todas as camadas, senão o indivíduo não aguenta. Sim, sim. Então, tiramos uma camada. Porque dói, né? É uma ferida. Dói. Nossa, tem gente que vai chorar. Sim. Você vai perceber algo. Porque é legal falar sobre relacionamento. E quando é coisas graves? Sim. Morte, abusos de várias ordens, entendeu? É verdade. Então, nós estamos falando de algo, relacionamento familiar, leve, né? Sim, e eu acho interessantíssima essa postura em relação a esse tratamento, porque tem muitos, principalmente terapeutas, né? Existem muitos que usam ainda o psicodrama, né? O psicodrama que te faz chorar e te faz... mas, na verdade, você não tem essa... Assim, você chora ali, alivia aquela dor da criança, mas não tem um direcionamento. E com a constelação e com essas outras ferramentas que você apresenta, você consegue ver a melhoria. O paciente, né, o cliente, o paciente, ele consegue ver e sentir essa melhoria. Eu, como disse antes, eu nunca constelei, mas já conheço outras ferramentas que assim fizeram muito bem para mim, sabe? Eu sou uma outra pessoa depois que eu conheci algumas ferramentas. E eu acho que a melhor propaganda é a prova social, não é, Eliane? Eu sou bem suspeita. Das constelações, o constelador também precisa constelar, porque o constelador, ele também tem a sua, principalmente depois falando nisso, né? Porque é outro pano para manga, a criança ferida, Sim. mas que está ligado ao passado, né? Então, o constelador também constela. Vai se tratar, ele pode se autoconstelar, mas se ele não sentir, dependendo do tema, ele pode ter um colega ou uma outra pessoa para constelar. Porque ele também é como alguém que eu sempre gosto da metáfora do dentista no seguinte aspecto: o dentista, ele não pode cuidar dos seus próprios dentes, não tem como. Sim. Né? Ele vai ao dentista. Até que na frente dá até para dar uma mapeada. Mas não tem como, não tem como. Então, em algum momento, quando é um caso mais delicado, eu vou a uma consteladora da minha confiança. Porque eu preciso estar no meu eixo, chama equilibrar as minhas águas, que eu acho um termo maravilhoso, para que eu possa estar inteira, e assim é o psicólogo. Né? Não existe psicólogo bom sem fazer terapia. Exatamente. A minha terapeuta, um beijo para você, Roberta. A minha terapeuta, ela fala que assim, ela falou exatamente isso. Não existe um bom terapeuta, um bom psicólogo, psicanalista que não se trata, porque assim, não é um Deus, é um ser humano que está ali, né? Também precisando. Imagina você receber aquele tanto de problemas no seu consultório todos os dias, todas as horas. Você vai dormir com aquilo no seu subconsciente. Como que vai ser a sua vida? Né? Exatamente. Então, não tem como. Se você entrou por um chamado na sua carreira de escolha, você tem que fazer terapia também. Tem que ter o seu psicólogo. Na minha opinião, a terapia deveria ser algo obrigatório para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. Né? Porque antigamente, né, a gente que tem 30 a mais, né? Antigamente, a gente, psicólogo era para quando o dinheiro sobrava, né? Se você era da classe média, terapia era para quem não tinha, vai pegar uma trouxa de roupa para você lavar. Quem nunca escutou essa... Exatamente, né? Eu tô precisando disso, não, acho que eu tô um pouco, né, eu tô precisando fazer terapia, não, vai concretar uma laje ali que você vai melhorar a terapia, né? Então, assim, hoje a gente percebe que as pessoas têm evoluído nessa questão de pedir ajuda, né? Eu acredito, Eliane, que no futuro bem próximo nós teremos pessoas melhores do que nós tivemos, apesar vem a inteligência artificial, que eu acho que daqui a pouco as pessoas vão parar de pensar, né? Não vão raciocinar porque vai estar tudo pronto. Tem essa questão também que você já havia mencionado, da mulher ter buscado muito o papel do homem e ter
deixado um homem um pouco sem lugar, né? Isso. Mas no futuro bem próximo as pessoas vão estar pelo menos com mais recurso de saber mais as coisas. Porque a constelação familiar, ela nasceu quando? Você sabe? Então, a constelação é o pai, é o Bert Helling, né? Que ele morreu com 90 e tantos anos. Então, foi ele que trouxe, ele é o teórico de base de qualquer constelador. Entende? Existem outras vertentes de colocar coisas juntas, mas eu prefiro seguir a base, entendeu? Tipo, siga o mestre. Entendi. Entendeu? Ele documentou Isso. Tem vários livros do Bert Helling, entendeu? Que ele vai trazendo os casos, todos os casos ele escrevia, pessoas que estavam ali para olhar como ele estava fazendo. A caminhada dele foi passo a passo, começou na África, observando. Então, nós somos muito imediatistas, né? Eu estou fazendo um exemplo, né? Estou querendo um curso, eu nem terminei o curso, eu já estou planejando vender curso. Verdade. Oi, peraí. Então, eu vejo o exemplo dele, ele deu passo a passo, né? Então, ele foi caminhando, documentando, observando o comportamento e foi construindo. Aí ele voltou para a Alemanha agora eu vou começar, e foi trabalhar. E a teoria dele é maravilhosa, não precisa inventar coisas. Eu prefiro a base. Agora, em relação aos bonequinhos, eu como leiga no assunto, eu passei a ver os bonequinhos não tem muito tempo. Quais as modalidades da constelação familiar? Como dá para poder fazer a constelação familiar? Porque os bonequinhos já são novos, os bonequinhos na água são mais novos ainda para mim, né? Eu queria que você explicasse. Sim, esses bonecos aqui, eles são feitos de EVA, que a gente chama EVA, né? Tem a constelação também, bastante interessante, que é fora d'água, os bonecos são outros. Então, a consteladora trabalha com bonecos fora d'água. Então, é ela que vai fazer esse movimento conversando com o cliente. Então, ela coloca o cliente, vão conversando e vai fazendo as falas. Aqui, eu não preciso movimentá-los, eles vão fazer sozinho. Porque a água está fazendo. O dinamismo, aumenta o dinamismo, não temos como negar. E são bonecos leves para que eles não afundem. Por isso que eles são. Já existem as fabricantes, porque cresceu muito, de bonecos de EVA. Tem vários modelos. Eu prefiro modelos simples para que eles não chamem tanta atenção no campo. A função dele é trazer o que está no espaço, no astral. E aí nós materializamos. Fica mais fácil, né? Então, aqui eu coloquei a sua avó, que está, não importa onde, nós estamos materializando fenomenologicamente a sua família. Às vezes, a constelação, quando termina, tem 20, 30 bonecos. Porque o cliente vai falando, vai sentindo. Vai lembrando. Já coloquei até a tataravó. E é muito normal. Eu já tive cliente que falou, olha, eu tenho essa informação da minha tataravó, que vamos colocar. Tudo é com muita calma e sem julgamento. O sem julgamento é que eu acho que é o mais importante, procurar um profissional gabaritado como você, porque não ter o julgamento. Porque quando você começa a julgar, você já me olha e fala assim, vem aquela chata, tá. Aí se você começar a já ter aquele olhar, eu acho que muda todo o final da consulta, né? Você pode mudar. Porque você imagina, você falar assim, não, meu marido é o melhor marido do mundo. Aí você vai e sabe que não, é que eu tô mentindo para você. Aí o bonequinho tá lá e você vai falar assim, não é o melhor marido do mundo. Eu vou sair daqui assim, decepcionada com aquilo, mas por quê? Porque eu sei que você está julgando. Não é bem assim? É um pouco diferente, é assim. Você vai trazer e você vai falar, nossa, eu adoro meu marido, eu amo meu marido. Eu falo, só vou concordar. Aí eu coloco no campo,
Aí coloco você e ele vai para outra extensão da travessa. É, verdade. Eu não vou falar nada. Você entendeu? Acontece. Você põe alguém no campo. E eu tô vendo aqui, ó, ele bem longe. Ele é aquele ali, ele tá bem longe de mim. Olha, viu? como eu tenho uma. Mas isso é só ó, hipoteticamente, né, gente? Se bem que não sei. Não, estamos aqui porque estamos falando de outras coisas, então não está jorrando, né? Mas há esse movimento mesmo. E não sabemos o que é. Quando não sabemos o que não tem importância, entende? Então, às vezes, estamos numa constelação, quando ela já está... Deixa eu colocar aqui só para exemplificar. Faz de conta que já trabalhamos tudo isso. Tem as crianças, olha que lindo, crianças. Que fofinho. É uma graça. Tem os bebês. Os bebês. Olha que bebês. legal. Tem. Até aqueles que não chegaram a nascer. Sim, os abortados, os que nasceram. E tem o anjo, qual que é o papel do anjo na constelação que tem o momento certo para colocar? O anjo traz cura, entendimento. O anjo é uma coisa incrível nas constelações, eu sou apaixonada. E olha onde que ele está indo, gente. O anjo não tem erro para onde ele vai. Geralmente é assim, eu estou colocando agora, você coloca espera estabilizar. Sim. Porque o campo está conversando. Aí você coloca outro. Olha lá onde é que o anjo foi. Atrás de mim. Você parece um anjo, só que não tem asa. Lá, tá vendo? Isso. Então, tem bonecos para... que eles estão... Então, quando está cheio, ó, tem jovens, tá vendo? É uma graça. Tem os jovens... E aí, quando tem bastante, às vezes você vê o grupo e do nada uma partezinha mexe e a outra fica quieta. O que está acontecendo? Não sei. Eles estão conversando. Eu acho lindo falar, eles estão conversando. Exatamente. Eu acho muito interessante observar, isso para mim é muito novo, né? Observar essas coisas acontecendo aqui e saber, claro... Desculpa te interromper, olha, mas essa parte, se fosse ventilador, essa parte não mexe. Essa parte está mexendo. Exatamente. Mas o ar está para a sala toda. Tá vendo que essa parte não mexe? Tá vendo que essa parte está rodando? Isso é fenomenológico. Gente, agora eu tô aqui, ó. Tá vendo que se fosse o ar em si, tá vendo? Esse daqui tá em círculo, aquele ali parou. Mas eu não sei o que está acontecendo. Tá tudo bem. Nós não sabemos quase nada. Mas é muito interessante. E aqui, Eliane, quando você conheceu a constelação, como que você primeiro foi para a constelação sem bonecos e depois você passou para os bonecos? Foi uma evolução ou de cara veio essa paixão pela... Não. Primeiro eu conhecia a constelação pessoalmente, né? Que era só em grupos, né? Principalmente antes da pandemia, né? As constelações da água e com bonecos fora da água, ela ganhou um grande corpo. Pandemia e pós-pandemia, que veio para ficar, né? Então era muito comum e mais... Não vou falar que não é mais gostoso, que é. Se você tem um bom coordenador. Então eu conheci, onde eu morava em São Paulo, a mulher que presenciou o trabalho de Bert Helling. Então, você vai e fala, nossa, eu estou me identificando. Primeiro você vai se alimentar e se curar disso, né? Nisso, né? Você vai beber dessas águas. Isso. Então, primeiro você bebe da água, não é assim? Exatamente. Você vai bebendo e depois o que você faz? Você vai tomar banho, não é? Como o rio. Exatamente, isso Você mesmo. entende? Primeiro você chega, experimenta a água, né? Às vezes nem é uma água para beber. Às vezes você coloca o pezinho para ver Coloca a o pezinho, não é? Coloca a mão, passa na nuca. Nossa, que delícia. Depois você se mergulha. Aí quando você pensar que não, adorei. Aí você mergulha. Mas é só quando é a hora. Se há 10 anos atrás, ou 15, me falassem sobre constelações, 20 então, eu ia falar, oi? Exatamente. Existem pessoas que não estão preparadas. Existe um momento de cada pessoa, né? Existe um momento... Eu comecei pela construção familiar, né? Que eu posso falar que eu e meu marido construímos uma família linda.
É dessa estruturação familiar, né? E ponto, né? Você houve renúncias, né? Para isso houve dedicação. Então, depois fui para psicologia, depois fui para hipnose e aí foi aparecendo as constelações. Agora eu tenho tempo, não tenho os filhos casados, eu tenho tempo para mim, para eu absorver tudo isso. Exato. Nossa, muito interessante. E agora, o que eu queria, o que eu quero, né, perguntar, já foi falado no início do programa, é que você atende online, né? Então, geralmente, eu vou falar do meu lado Sim. aqui, né? Geralmente, quando eu procuro uma profissional, psicóloga, ela me faz preencher uma anamnese, né? Que é uma fichinha. Na constelação também é necessário ou não? Não, não precisa. Imagina, assim, eu tenho a página, né? Hoje em dia é muito comum, né? Alguém dá um nome e fala, deixa eu ver o Instagram dele. Isso virou, né? E não está errado, né? Então, acontece também por ter a página, o Instagram, uma pessoa me achou lá perto de Maceió, sabe aquelas coisas do universo? Abra aqui que tem essa pessoa. Sim. E aí ela chamou no meu número lá, né? No direct. E aí nós fomos trabalhar. Conversei com ela foi me explicando tudo, né? Não precisa dela explicar antes do dia, não precisa. Quando eu abro o vídeo, porque o campo já está sabendo e ouvindo. Particularmente para pessoas que já se conhecem, já fizeram terapia, conhecem a hipnose, a energia do campo dela chega 1 hora antes da minha casa. É mesmo? Não tem jeito. Gente, a intuição da pessoa. Fenomenal isso. Isso é fenomenológico. Você entendeu? É espiritual sem ser religião. É o meu ser. Sim, sim. Mas que eu construí estudando. Estudando e estudando. Estudando e praticando também, Isso, né? mas estudando o que eu falo, várias coisas. Então, mas aí por que eu percebo? Porque eu me conheço. Sim. Não, peraí, isso aqui não é meu. Aí você vai buscando um relaxamento. Não, peraí, isso, sabe? Quando abre o campo, já chegou o povo todo. Entendi. Eu vou pedir licença para os meus ancestrais para trabalhar e aos ancestrais dela para movimentar o campo dela. Eu preciso pedir licença. Sim. Eu falo para ela, entendeu? Depois eu agradeço, porque eu estou... É um povo que está vindo para curar uma pessoa. Sim, é muita coisa ali. E engraçado que você falou a respeito do autoconhecimento, que chamou a atenção, que eu acho que as pessoas que mais se organizam, né, mais se identificam com a busca por uma técnica nova, são aquelas pessoas que se conhecem e que reconhecem que algo, por melhor que seja, a realidade atual da pessoa ainda pode melhorar, né? Que reconhece que ela se conhece, alguma coisa, algum sentimento que ela está tendo ali, aquela angústia, aquela coisa que não é dela, a quem pertence isso, né? Que a gente fala, a quem pertence isso? Que aí ela vai abrir o campo para poder fazer essa conexão, que é igual você falou, que a pessoa lá do Nordeste falou, não, tinha que ser assim. Igual eu sempre falo nos meus programas que, assim, olha, as pessoas me perguntam, o programa é sobre o quê? Gente, é sobre tudo. Tem todos os temas. Quem quiser contar a sua história, falar, porque vai chegar para as pessoas certas na hora certa. Exatamente. Não é assim mesmo? Verá o seu podcast, principalmente sobre constelações, aquele que estiver falando algo, como é que é isso? Não, peraí, o que é isso? Você Exatamente. entende? E deixa eu te falar, você tem que estar aberta, são dimensões. Falam segunda dimensão, terceira, quarta dimensão. Você tem que estar corajosamente aberta para vir até aqui e falar, porque eu estou respirando e transpirando isso, né? Então, para mim é muito tranquilo. Eu estou embasada numa boa teoria da minha formação, né? Isso para mim é muito real, mas eu construí lá atrás. Não caiu de paraquedas na minha vida e eu estou aqui na mente. Inclusive o terapeuta, tanto o psicólogo também. Quando você vai atender, você não está com a sua teoria na ponta da língua. Sim. Uma das melhores coisas já ventilada, e Rubem Alves falava, que muitos cursos para oratória, mas
nenhum quase para escutatória. Verdade. Então, o ouvido do psicólogo é em primeiro lugar do que todas as teorias e interpretações, assim, do hipnólogo e do constelador. Quanto mais o constelador faz silêncio, eu não fico com a minha teoria, ela falou isso, mas aquilo ali que eu aprendi. Não. Você está ali com o seu campo totalmente aberto. Para receber a intuição. Porque, às vezes, o ancestral ou de vidas passadas vem e eu é que sou intuída. Ó, ali naquele canto, parece que chegou alguém. Deixa eu te falar, eu estou aqui com uma intuição, eu pergunto para a cliente, eu posso colocar, estou sentindo aqui uma intuição, aí ela fala assim, eu coloco, entendeu? E é real. Agora, igual eu falei, muitas pessoas têm medo do desconhecido. É igual o mito da caverna de Platão, né? A gente sabe que as pessoas ficavam com medo de sair, né? Igual os terraplanistas, né? Dizem que antigamente, dizem não, isso é histórico, está lá no livro de história, que as caravelas andavam assim, davam a volta, tudo, porque eles imaginavam que onde perdia a visão do mar ia afundar, ia cair num abismo, né? Então, vamos lá. Existe algum risco? Porque as pessoas falam, né? Às vezes, tem tanta gente no YouTube, tem canal sério, tem canal de gente que sabe muito, mas também tem canal que a pessoa vai para lá, é livre, né? Internet, liberdade de expressão. Tem algum risco? Você já viu alguma pessoa não se beneficiar de uma constelação familiar? Então, pode ter um profissional sério e a pessoa não se beneficiar porque ela estava fechada. Pode ter um profissional mais raso, né? Vamos falar assim, como todo sentido. O profissional, isso é uma frase para a psicologia, que é ventilada na psicologia. O profissional, ele só vai levar o cliente até onde ele consegue ir sozinho. Então, eu só consigo levar o meu cliente até onde eu consigo ir para mim. Entendi. Então, quanto mais eu tenho estudo, não é informação, que a informação fica aqui. Quanto mais estudo eu tenho de várias ordens, entendeu? Mais eu consigo levar adiante o meu cliente. Então, mas às vezes a pessoa vai num profissional que não está qualificado por uma afinidade, ou também eu não quero mesmo saber, ou o preço isso é bem baratinho, gostei. Eu já recebi em psicologia o prejuízo de um bem baratinho. Né? Porque, na verdade, para mim, existe uma diferença muito grande entre preço e valor, né? Então, o preço é aquele monetário que você está ali pagando. O valor é aquilo que vai significar na sua vida. Então, para mim, caro é o que não funciona. Né? Isso é muito claro para mim. E eu acho que falta esse tipo de embasamento. Até por questões financeiras das pessoas, muitas vezes elas preferem um barato que não vai funcionar do que um que ela julga caro, que vai fazer toda a diferença na vida, né? Então, essa informação que você passou agora, de você só consegue levar o seu paciente, seu cliente, até onde você for, tem tudo a ver com a sua precificação. Porque se você é uma profissional rasa, né, uma pessoa, eu não estou falando de forma alguma, falando das pessoas que estão se graduando agora, né, mas a gente sabe que a universidade, ela nos dá uma base, os cursos nos dão uma base, mas é a vivência que nos dá a experiência, né? Não é, Eliana? Exatamente. Quando eu me formei 5 anos de psicologia, não terminou, eu só ganhei o diploma, a formação. Necessito estudar para o resto da vida. Mas isso não requer o financeiro, porque eu tenho colegas psicólogas que trabalham na área hospitalar, inclusive numa área que eu não trabalharia, que é a área terminal, com pessoas em estado terminal. Acho ela muito corajosa.
Então, o investimento dela, ela não precisa gastar tanto, sim, mas por quê? Ela está embasada no que ela estuda, então ela faz palestras, grupos, e cada vez que ela vai falando, nossa, gostei do que ela falou. O que ela faz? Ela estuda. Ela não parou de estudar. Então, o lado financeiro, igual, isso é caro. Você disse sobre a questão financeira. Existem pessoas que têm dinheiro e não pagam. Sim, independente. Eu falo assim, que às vezes a pessoa é tão pobre, mas tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Porque a gente sabe que o dinheiro é uma energia. Isso. O dinheiro, ele não é uma coisa física. Físico porque a gente toca, agora nem tem mais, né? Tem tempos que eu não pego uma nota. Mas agora é saudade. Agora é só mas é verdade, dizem os chineses, esse pessoal dessas técnicas mais antigas, milenares, que é muito bom você pegar um dinheiro, receber, assim, né? Tocar na energia. Então, hoje a gente já tem um dinheiro virtual. Então, nós estamos perdendo um pouco do parâmetro de preço, de valor, né? Agora, é claro que no canal eu sempre faço assim, a gente fala de um podcast que é um podcast de bate-papo, né? A gente chega aqui, conversa e na descrição do vídeo eu coloco todas as informações sobre o meu convidado. Mas eu gostaria que você mesmo falasse como te achar, já falasse suas redes, como que você trabalha, quais os melhores horários, se você... Pode falar, agora tem o teu. Bom, eu tenho o Instagram, né, que as meninas me auxiliam, e ele vai direto para o Face. Posso falar no meu Instagram? Pode. Chama @Eliane Consteladora, é bem simples, tudo junto, @Eliane, Eliane Consteladora. Eliane é Eliane. Isso, com E no final. No final, ok. Então, é online, por enquanto, presencial ainda não, porque tem 4 anos que eu mudei de estado. Eu voltei de São Paulo para Belo Horizonte, que é minha terra, e com a pandemia, o online cresceu e o efeito, a eficácia é do mesmo jeito. Então, neste momento, é só online a combinar os horários para a pessoa, isso é bem tranquilo. E lá tem um link na minha página, que ela já sai no meu número business e nós conversamos. Ai, que ótimo saber disso, porque essas informações vão ficar escritas, porque é mais fácil da pessoa clicar lá, né? Aí aproveita, já segue a Eliane lá no canal, no Instagram dela. Vão amar o Instagram, desculpa. Não é, mas tá lindo. Mas eu vi, cuido, menina. As meninas cuidam, não é para falar propaganda. Ele está lindo. Não, mas a gente percebe, as pessoas que estão nos assistindo talvez não, certamente, às vezes sim, né? Podem estar sentindo, mas é diferente quando você conversa com uma pessoa que ama o que faz. Ama, dizem que os meus olhos brilham quando eu falo das constelações. Verdade. Já mais de uma pessoa falou, seus olhos brilham. Eu espero que seja a última formação que eu tenho. Eu quero... Já tá bom, chega. Mas vai ter constelações vai ter várias evoluções, com certeza. Mas assim, não é porque fazer propaganda da página, a página tá linda. Eu mimo, eu sou dedicada, sabe? Gosto de pôr músicas gostosas, coisas gostosas. Tem uma coisa que agora já quebrou. Pode contar? Pode, claro. Pode ver no meu Instagram. Eu não gosto de aparecer e fazer vídeos. Tá. Então, por isso Agora quebrou. Agora quebrou. A partir de amanhã nós vamos ver meu stories. Mas você sabe que isso é um bloqueio. A minha primeira graduação foi jornalismo. E eu nunca gostei de gravar vídeo na minha vida. Não gosto? Não, eu comecei a gravar vídeo no final do ano passado, de bobeira, com as minhas amigas, que também são, com a Cláudia, que mora em Portugal, que é psicóloga, um beijo para você, Cláudia. A Tatiana, minha amiga, que é terapeuta. Então, assim, a gente estava em casa, meu marido gravou,
E aí começou essa constância. Foi aí que eu quebrei o medo. Tem que ter a primeira vez, né? E aí a gente percebe que as outras vezes a gente já vai ficando mais solta. E é muito importante olhar nos olhos de quem vai cuidar da gente, né? Eu sei que as pessoas, ela quer ver a tua cara, né? Não tem como, vou falar bem claro. Sim. O meu Instagram particular, ele tem a minha cara. Não, olha que não encaixa, né? Mas o meu Instagram são fotos, né? Publicações, né? E eu olhei, e são simples. Eu não tô lá toda maquiada. O meu Instagram particular, que isso não vai para o Face, ele tem os meus mimos, algumas coisas, você entende? Liane, qual que é o problema agora? Você vai falar. Agora você vai ter que, pegar jeito. Esses cortezinhos, esse vídeo, com certeza, e vai colocar. E a partir de agora vocês vão ver a Eliane quase todos os dias gravando shorts lá. Gente, não percam essa live. Vai participar até de live, não vai, Eliane? Com certeza. Sabe o que é melhor? Deixa eu explicar. O que você está fazendo aqui, eu já tinha pensado nisso. A sua contribuição social vai ser incrível, entendeu? Sim. Porque o meu pensamento não é vender um trabalho. Sim. Ele é remunerado porque é o meu trabalho. Sim. Mas eu tenho plena consciência, e os bons consteladores têm, de que as pessoas estão precisando, elas estão com dores. Precisando. Você entendeu? Sim. Então, que você é mais do que um podcast com uma consteladora para falar de uma ferramenta. É uma contribuição social intensa. É verdade. E olha, deixa eu te explicar. Não há mais tempo a perder, gente. 2024 está indo embora. Acabando já, né? Não há tempo mais de mimimi. Temos o trabalho e vamos nos vestir com ele. Exatamente. Vamos agir e buscar ferramentas para ser cada vez melhores, né, Eliane? Bom, gente, olha, 1h05 falando aqui. Lembrando mais uma vez que esse episódio tá no YouTube, mas também tá no Spotify. Estamos no Instagram, tá tudo descrito aqui. Sigam nossas páginas e não percam, dê sua contribuição, curte, compartilha, se inscreva. E Eliane, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Não deixem de procurar a Eliane, tá? Um beijo para vocês. Um beijo, um beijo.